Eu não vou fazer um vídeo direcionado a falar sobre o Bolsonaro. Eu não vou fazer isso com esse canal. Eu não vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Eu não vou fazer um vídeo criticando o Bolsonaro. Não é pra isso que serve esse canal. Do it! Just do it! No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Legal, né? Presente da ex-namorada, Sté. Um abraço. Bom, vamos direto ao ponto. O objetivo desse vídeo é debater uma coisa que está me incomodando muito, demais. Então esse vídeo é mais emocional do que qualquer outra coisa. E ele pretende abordar um tema muito específico, que são as pessoas dizendo que há um exagero por parte dos outros acerca das declarações ou posicionamentos que o Bolsonaro tem. Eu vou tentar deixar esse vídeo o máximo possível um vídeo de apresentação de algumas informações que tem a ver com o tema que eu quero trabalhar, que é história, porque esse tipo de acusação que está sendo feita, ela esbarra nesse tema, no que significa a história, para que serve a história, e porque a partir da discussão que está sendo feita, quando as pessoas estão usando de maneira equivocada ou não o termo fascismo. Então eu preciso trabalhar três coisas. Eu fiz uma anotação aqui para evitar ser muito prolixo. A primeira coisa é o que é a função do historiador. A segunda coisa é o que é o significado da palavra historiador e da palavra fascismo. Os dois temas são diferentes, mas pela abordagem narrativa que eu vou dar, vocês vão ver que é possível juntar uma coisa com a outra partindo dessa problemática de significado das palavras. E a terceira coisa é o fundo, o centro, por que eu estou fazendo esse vídeo, que é a questão sobre se estão ou não exagerando de maneira genérica as pessoas, os jornais eventuais que falam sobre os problemas das declarações do Bolsonaro. Então eu vou tentar manter as coisas sempre do jeito que eu estou mantendo nos últimos vídeos, tentando não atacar ninguém, tentando objetivar as coisas e tentando passar algumas considerações para além do que está me incomodando, certo? Então vamos pelo início. A função do historiador. O que é história e qual é a função do historiador? Bom, nos últimos vídeos eu tenho abordado bastante esse tema e agora eu quero esclarecer essa coisa em relação ao significado das palavras e o que é um historiador e papapá. E mesclando com a discussão sobre o fascismo. Tem um vídeo que ele é muito bom e que vale muito a pena vocês assistirem, que é, se eu não me engano, o nome do autor é Eicles. Eu não parei para observar muito bem o trabalho dele ainda, mas esse vídeo caiu na minha timeline, eu dei uma olhada e ele é muito bom. Então eu digo, vale a pena você assistir esse vídeo antes de assistir o meu, certo? Dê pause, vá lá, assista, se não assistir, blá blá blá. Só que, vamos lá ao que eu quero dizer, e aí eu estou dizendo para você assistir o vídeo porque eu vou usá-lo como exemplo. Ele fez um vídeo sobre a ascensão do fascismo, certo? E aí ele fez uma consideração que me surpreendeu, porque eu não estou acreditando mais na humanidade, então eu acho que todo mundo vai fazer besteira o tempo todo. Então o que ele fez foi muito bom e eu achei muito importante usá-lo como exemplo, porque é a coisa certa que deve ser feita por parte de um historiador ou por parte de um professor de história. Ele fez esse vídeo e fez uma declaração nos seguintes termos. Olha, antes de começar o vídeo, ele fez, no início do vídeo ele fez essa declaração. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a ascensão do fascismo. Muitas pessoas vão querer fazer analogia com o que está acontecendo agora. Eu deixo a analogia para vocês. A minha função, ou o que eu quero fazer aqui, é apresentar a ascensão do fascismo com base numa bibliografia tal. Lembra do vídeo que eu falei? Que não necessariamente a gente tem que avançar nas fontes, a gente pode estar fazendo a tradução de um autor que é especialista no tema, que fez um trabalho profundo. Isso é uma das funções do professor, sobretudo que tem vistas ao ensino médio e tal.
mas acontece bastante na graduação também de História, pouco ou se divide um pouco essa função de apresentar os historiadores com análises eventuais de fonte. Mas como se prepara professores de História muitas vezes para dar aula para o ensino médio, não para ser pesquisadores, essa é uma das funções do professor, dar a tradução, fazer uma espécie de simplificação para o aluno do que está escrito dentro de um livro de um autor que tem a especialidade no tema que está sendo abordado. Pois bem, quando ele toma esse tipo de posição, o canal é o Leitura Obriga História, tá? Vai estar aqui na descrição, enfim. Bom, quando ele toma essa opção, quando ele opta por fazer esse tipo de apresentação, o que ele faz é exatamente o que deve fazer um historiador. Porque o objeto da história é especificamente os fatos do passado, que você acessa por análise de fontes, você faz uma espécie de narrativa dessa análise de fontes, você interpreta as fontes e constrói essa narrativa explicando o que está contido nas fontes, se aproximando do passado. Você não descreve exatamente passo a passo o que aconteceu no passado, mas você faz uma aproximação a partir da análise crítica. E às vezes você, como professor de ensino médio, você não faz análise específica das fontes, você faz uma tradução do texto de quem fez essa análise das fontes, certo? Então essa colocação para enquadrar o objeto do historiador, como professor e como pesquisador, é importante. E o que acontece? Existe umas frases que a gente aprende logo no início, normalmente, da graduação de História, que são uma espécie de frases de efeito que são traduzidas ou interpretadas de várias maneiras diferentes e que serve para ter noções de para que serve a história, certo? Então tem a frase do historiador, tem a frase do orador Cícero, que é um romano, que teria dito no texto de Oratore, Historia est magistra vitae, ou seja, a história é a mestra da vida. Isso significa, isoladamente, esse texto, ele é interpretado de uma maneira instrumental, tratando a história de uma maneira instrumental, quer dizer, a história serve para alguma coisa. Ser mestra da vida significa que ela te educa e de alguma maneira você vai usar o seu conhecimento de história para fazer alguma coisa, para se educar, para ser uma pessoa melhor e tal. Então você lê livros de história para compreender o que os grandes homens fizeram, por exemplo, e tentar ser um grande homem também, ou não cometer os erros do passado. Tem a frase do, como é que é o nome do cara? Jorge Santayana, fiz as anotações aqui para facilitar e não ficar prolixo, na La Vida de la Razón, ou A Vida da Razão, que ele fala: aqueles que não recuerdam el passado estão condenados a repetirlo, que é uma frase que é atribuída também, você vê muitas vezes isso aparecendo na internet, a Edmund Burke, que é um conservador, que teria dito que a população que não conhece o seu passado está fadado ou condenado a repeti-lo. Também é uma colocação instrumental da história, certo? Então você estuda a história para um fim específico, ou você deve estudar buscando essa finalidade. Só que a história, ela tem um fim em si mesmo, que não é a finalidade que a gente quer como pedagogia, ou como qualquer coisa que ensine a gente compreender o mundo, agir melhor, não cometer erros. A história tem uma função científica, o historiador tem uma função de se aproximar dos eventos passados. O que você vai fazer com essa aproximação, ou o que o próprio historiador vai fazer com essa aproximação, é outra coisa. É a finalidade para a qual o estudo está se pondo. Só que o estudo em si, ele tem a finalidade de se aproximar dos fatos. Então, essas análises, elas têm que ser feitas, elas têm que gerar uma
compreensão aproximada do que aconteceu no passado, porque as fontes às quais a gente recorre, elas não são neutras. Isso é inclusive uma questão clássica, que está em todas as universidades sobre o tema, da ingenuidade que muitas pessoas têm do positivismo na história, que seria uma ingenuidade também, às vezes é muito mal interpretada e às vezes muito reduzida a espantalho, né, em relação ao que os caras do positivismo mesmo histórico faziam. Mas tem muita gente que acha que porque está no documento é verdade. E não é assim que deve ser feito. Você deve ir nos documentos, entender as intenções das pessoas que produziram aqueles documentos, interpretar o documento considerando esse fato e assim chegar a uma narrativa que explique e considere esses fatos dos possíveis vícios nos documentos. O exemplo clássico, que eu sempre vou repetir, é o Heródoto. Quando ele fala que os persas estavam vindo, ele fala que é um número completamente absurdo, e os historiadores que abordam o tema do Heródoto, que estão em história antiga, normalmente tendem quase que absolutamente à unanimidade de dizer que aquele número é absurdo, que é impossível que aquele número de Heródoto esteja certo. Então essa análise crítica tem que ser feita. Não é só ir nas fontes, é ir nas fontes, retirar a narrativa e fazer uma análise crítica. A análise crítica vira o objeto do historiador, e aí o próximo historiador vai analisar a fonte considerando o estado atual, o estado da arte atual das discussões sobre o tema. E aí se tem historiadores dizendo, por exemplo, que o número que Heródoto fala é absurdo, o próximo historiador que for abordar o tema, ele não tem que ir só no texto, mas ele tem que ir no texto que serve como fonte, mas também nas discussões contemporâneas que abordam esse texto e debater com essas pessoas se aquela abordagem, aquela crítica ao texto original faz sentido. Então é assim que se faz a história no campo da ciência histórica. E então, quando o Icles fez aquele vídeo, quando o cara fez aquele vídeo, ele fez exatamente o que deve ser feito. Olha, eu vou mostrar para vocês, com base no autor X, o que a história como a história deve ter acontecido em relação à ascensão do fascismo, certo? Então, a função do historiador, enquanto historiador, é isso. Só que o historiador, como qualquer cidadão comum, ele pode usar aquilo para tentar aprender com aquilo, tentar fazer analogias com o presente, tentar fazer qualquer coisa. Quando ele está fazendo isso, ele não está exatamente ciência histórica, certo? Nesse momento ele está fazendo qualquer outro trabalho. Às vezes ele está fazendo até trabalho de sociologia, tá ligado? Baseado em história. Por exemplo, aconteceu tais e tais coisas, existe um movimento que aconteceu nesse instante na história e a gente está repetindo esse tipo de movimento. Então, se a gente está repetindo certas ações, é possível que a gente consiga certos resultados. Aí você está fazendo uma espécie de sociologia baseada no seu conhecimento histórico e não necessariamente história, entendeu? No mínimo, você já está sendo interdisciplinar, certo? Tem um trecho da República de Platão que trabalha esse tipo de coisa, no sentido da palavra, discussão sobre o sentido da palavra, o que é ser um artista específico em determinada atividade, que me parece bastante interessante e oportuna para esse momento. Eu vou pegar aqui, novamente, eu estou fazendo isso porque eu pretendo que esses temas, essas abordagens, apresentem alguma coisa de conteúdo e não faça apenas uma panfletagem política, certo? Então vamos lá. No livro 1 da República, primeiro eu gostaria de fazer outro agradecimento, porque o Lucas me enviou essa versão aqui, que é a dos links, que é a versão mais atualizada que tem da Oxford, na versão em grego da parada. E, bom, valeu Lucas, e eu tô mencionando isso porque para ensinar uma parada para vocês. Os textos clássicos, gregos e latinos, e até alguns textos contemporâneos também tem isso, eles têm
colocações na lateral das páginas que ajudam a identificar você o trecho para qualquer tradução que você tiver. Então, quando você está abordando qualquer texto de Platão, que vai ser o exemplo que a gente vai utilizar agora, ele tem lá do lado um númerozinho e uma letrinha. Esse númerozinho e letrinha serve para que você acesse em qualquer tradução séria, né, porque tem aquelas traduções mais vagabundas que não tem isso. Qualquer tradução um pouco mais séria, ela terá essa marcação. Essa marcação, essa paginação que tem do lado, ela serve para você acessar em qualquer texto que você tiver, em qualquer tradução que você tiver, em qualquer edição que você tiver mais séria, o mesmo trecho que eu estou abordando. Certo? Porque se eu tiver uma tradução que tem uma introdução maior e tal, ou numa língua diferente, o número de páginas não vai ser o mesmo em todos os textos, vocês estão entendendo? E aí para isso que serve essa marcação. Eu estava querendo ensinar isso para vocês. No Platão especificamente, a marcação é a Stephanos. Um dia eu vou querer fazer um vídeo só sobre esse tipo de coisa, mas já estou adiantando. Voltando ao tema. Na República, no livro 1, há uma discussão, lembrando que Platão escreve diálogos, e aí diálogos funcionam não como um texto corrido sobre filosofia, eu acho que é assim, eu acho que é assado, é quase como se fosse uma peça, as pessoas estão debatendo nesse texto. E aí no trecho, perdi o trecho 340D, um pouco antes desse trecho, há uma discussão do que significaria o governante de fato, a arte de governar. Eu mencionei isso inclusive no vídeo passado. Nessa discussão, o Trasímaco está antagonizando com Sócrates, e Trasímaco está querendo explicar a posição dele, e ele recorre a uma analogia com a arte do médico. Essa analogia vai ser útil para a gente compreender o que eu quero dizer em função do termo, que é o historiador e qual é a função do historiador. A função do médico, diz Trasímaco, seria agir com medicina, ter a arte da medicina. No momento que o médico erra, no ato do erro, ele está agindo exatamente com o que lhe falta, que é medicina. Se ele está cometendo um erro médico, é porque ele não domina a medicina no ato do erro. Se ele cometeu um erro, se ele achava que era X e na verdade é Y que cura e ele dá X para a pessoa, então ele não é médico, ou ele não tem a arte da medicina relativamente ao que corretamente causa a cura, que é Y e não X, que é o que ele deu, causando o erro médico. Bom, há uma discussão interessante sobre o tema, se isso seria uma falácia ou não. A gente não vai entrar nessa complexidade da discussão. Tudo que eu gostaria de usar, eu só gostaria de usar essa narrativa, esse exemplo, para dizer que o historiador, quando ele faz exatamente o que o Wycliffe fez, ele está fazendo ciência histórica. Ou melhor, ele está fazendo o ato de um professor de história, que é consultar o especialista como divulgador científico. Ele está querendo consultar o especialista e mostrar a narrativa do especialista a partir da análise que ele fez dos fatos do passado. Se o Wycliffe quisesse, a partir daí, fazer uma comparação, uma analogia, ou qualquer coisa desse sentido com a realidade contemporânea, ele já não mais estaria fazendo apenas história e estaria, no mínimo, agindo de forma interdisciplinar, saindo da história, saindo do ato de professor de história especificamente, e estaria sendo mais do que isso ou diferente disso. Estaria fazendo uma analogia sociológica, uma compreensão sociológica com auxílio da história, de como é que funciona a humanidade, de como é que a humanidade repete ou não repete os atos do passado, como que isso poderia ou não ocasionar em repetições do presente. Por que eu estou mencionando isso? Porque isso acontece em relação ao fascismo ultimamente. O termo fascismo, ele foi cunhado, ele se refere, na verdade, a um fato muito mais passado do que o fascismo em si, muito mais antigo do que o fascismo em si, o fascismo italiano. Ele se refere aos fátios, que eram um símbolo dos litores romanos, que caracterizavam-se pela união.
certo? A união que dá força. Você junta um monte de treco assim, igual você faz isso com papel. Se você pegar um papel, você rasga. Se você juntar um bloco de papel assim, você não consegue rasgar. O fascismo foi uma criação com base nesse simbolismo italiano, de Mussolini especificamente. Então o termo foi cunhado para significar esse fato histórico específico. Então há muita gente que defende que não se deve aplicar o termo para outras expressões históricas. Não porque seria objetivamente errado, mas porque fazer isso pode causar confusão na compreensão das pessoas. Porque se eu pego o termo fascismo do italiano e, por exemplo, quero aplicar ao integralismo brasileiro, e aí o integralismo brasileiro, eles são inspirados no fascismo. Eles são declaradamente inspirados no fascismo. Já disse isso 500 vezes. Tem vídeo, se você digitar aí no YouTube, como é que é? Miguel Reale e fascismo. Digita isso no YouTube, vai aparecer pra você. Eu não vou colocar aqui porque eu já tomei strike por causa de fazer isso. Naquele vídeo que eu fiz sobre o Foice e o Martelo, o terceiro vídeo sobre pós-modernidade, o cara. Essa apropriação é declarada, certo? Pelos integralistas. E ainda assim, há quem diga que é impróprio você dizer que os integralistas são fascistas. Novamente, não porque isso esteja errado objetivamente, como se existisse uma regra da significação que você aprende no manual de significação global que impede você de fazer esse tipo de colocação. O que algumas pessoas alertam é o seguinte: se você pegar o termo de lá, que trata de um fato histórico específico, e traz para o integralismo, você pode induzir o ouvinte a erro, por o ouvinte achar que o integralismo brasileiro era exatamente igual, ou estruturalmente igual, ao fascismo italiano. Quando, na verdade, ele apenas é muito parecido, inspirado declaradamente, mas não é igual. Por isso que alguns historiadores implicam com essa disposição, esse pegar de um termo, de um fato histórico, e aplicar a outro fato histórico, simplesmente porque pode induzir as pessoas a erro. Só por isso. Mas isso não anula o fato de que um é inspirado no outro, ou de que um é muito parecido com o outro e tem elementos estruturais parecidos. Certo? Então o problema é de cuidado com a linguagem apenas para não induzir as pessoas a erro, só que isso não anula, repito, vou repetir isso insistentemente, o fato de que o integralismo brasileiro tinha muitos elementos parecidos com o fascismo e que muitas pessoas usam a linguagem dizendo que o integralismo brasileiro é o fascismo brasileiro simplesmente porque é estruturalmente semelhante. Ele se baseia em muitas coisas do fascismo italiano, como, de novo, é autodeclarado por quem foi fascista, ou por quem foi integralista. Certo? Então, quando aparece muita gente hoje dizendo que o Bolsonaro tem inclinações fascistoides, ou simplificadamente diz, ele é fascista, o que acontece, o que essa pessoa tem por trás da intenção da linguagem dela é muito claramente dizer que existem elementos que estavam ali naquela estrutura do governo fascista que são aparentados, são próximos, são parecidos, lembram o que está aparecendo agora. Nacionalismo aparecendo, nacionalismo exacerbado, muito claramente aparecendo, militarismo, um anti-esquerdismo brutal, assim, tem que ser muito cínico para dizer que não tá vendo, sabe? Você tenta se posicionar contra os caras, aparecem, todo
mundo, não é todo mundo que vota no Bolsonaro que faz isso, mas aparecem algumas pessoas te acusando de comunista, dizendo que seu tempo acabou, que você deve ser, sabe, Brasil ame-o ou deixe, você deve ser extraditado, não, extraditado, você deve ser expulso do Brasil, ou, sabe, aparece esse tipo de coisa, aparece muito esse tipo de coisa. Então as pessoas juntam alguns elementos e, por eles serem parecidos com o que aconteceu no fascismo, as pessoas fazem esse tipo de colocação. Então, querer dizer que as pessoas estão exagerando por dizer que quando elas fazem isso, necessariamente elas estão dizendo que é igual ao fascismo italiano, isso tá errado, certo? Isso eventualmente acontece, tem muita gente fazendo isso, tem muita gente que quer simplesmente fazer uma tradução, não. O fascismo aconteceu lá, então tá acontecendo o fascismo aqui, então vai acontecer a mesma coisa que lá. Então vai começar uma ditadura e papapá e papapá. E isso tá me incomodando um pouco porque as pessoas que são pró-Bolsonaro ou que não enxergam problema nas declarações do Bolsonaro têm usado o fato de que, por exemplo, nos Estados Unidos não aconteceu uma ditadura. E aí tinha gente falando que o Trump tinha inclinações fascistoides, ou que era um fascista e tal. E aí o pessoal tá já ironizando isso, dizendo assim, lá não aconteceu nada, aqui também não vai acontecer nada. Só que quando algumas pessoas dizem que o Bolsonaro e a manifestação social que está na base do apoio do cara tem características de fascismo, isso não significa que a gente está dizendo que vai começar a Terceira Guerra Mundial amanhã, que quando o cara assumir e tomar posse o mundo vai acabar. Nem nada disso. O que a gente está dizendo é que, bom, ele não tem poder, então a gente não tem... Uma coisa aqui, cheguei num ponto importante. O historiador não é futurólogo. Entendam isso. Tem uma abordagem da Hannah Arendt, inclusive Dia dos Agradecimentos. O Jordas me deu esse livro da Hannah Arendt, A Condição Humana. Eu queria agradecer a ele também. A Hannah Arendt faz uma colocação sobre a ação humana que é muito interessante e útil para essa abordagem que a gente está tendo aqui, que é sobre o fato de que a ação humana é o campo da novidade, certo? Então, a gente não tem como prever como as pessoas vão agir. Então história não serve a futurologia, não serve fazer previsão. Então quando a gente está fazendo alguma comparação do passado, não quer dizer que o passado vai se repetir, sabe? As frases de efeito podem ser muito bonitas, mas a história não serve para futurologia. Não serve para você olhar para o passado e dizer, vai acontecer igual no futuro. Se você está fazendo isso, você está errado, certo? Porque existem particularidades. Então muitas coisas são semelhantes, estruturalmente semelhantes, mas não são iguais. As coisas são completamente diferentes do passado, e se você está dizendo que as coisas são exatamente iguais, você está cometendo um pecado clássico de anacronia, porque é outro momento histórico, é outra posição geográfica, é outra realidade. Então ninguém está dizendo, ou se está dizendo está errando, que o passado vai se repetir igualzinho. Então se as pessoas estão dizendo que o Bolsonaro tem características fascistoides, interpreta-se que estão dizendo que vai acontecer uma ditadura fascista e que o mundo vai acabar porque vai acontecer a Terceira Guerra, daqui a pouco vão invadir a Polônia. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que há estruturas semelhantes de comportamento social e também do ator, que é o político que está querendo assumir a presidência da República. Só que o cara que está querendo assumir a presidência da República nunca teve um governo, seja distrital, seja municipal, seja estadual, e está tentando a presidência da República. A gente não sabe o que ele faz, não sabe como ele vai agir, e aí, em relação à posição da Hannah Arendt, é interessante notar isso, a gente não tem como dominar a ação humana, porque as pessoas agem em reflexo ao que os outros fazem. Então eu só sei o que eu vou fazer se eu prever o que o mundo vai me dar de material e de ação para eu reagir a essas ações. Porque se eventualmente, por exemplo,
o Congresso ficar todo a favor do cara, o Supremo Tribunal Federal não fizer nada com o cara, a economia for brilhante e maravilhosa, ele não tem motivo para brigar com as instituições. Agora, outra realidade é se começar a acontecer, a oposição fizer força, não aprovar o que ele quer aprovar, o STF condenar o cara por ele ter feito alguma ação que não devia. Eu quero saber, eu não sei, não tem como, a gente não é futurólogo, a gente não tem como saber como ele vai reagir. O que a gente sabe é que ele faz umas declarações que são no mínimo complicadas, e isso é preocupante por si só. Bom, vou fazer um outro recurso retórico, que é ao direito agora. É apenas uma analogia, não estou dizendo que é igual, é apenas uma analogia para vocês entenderem. Por exemplo, vamos supor que um cara te ameace. Ele te ameaça e diz assim: mano, amanhã eu vou te matar. A ameaça em si, ela não faz nada com você. Você não sei lá, você não é ferido, você não é agredido, você não nada. Tipo assim, fisicamente não acontece nada com você. Ou melhor, acontece porque isso influencia o seu psicológico e aí, enfim. Mas externamente não há agressão direta quando uma pessoa te ameaça. Só que a ameaça acontece, opera como um prelúdio de alguma coisa, e mesmo que o cara não esteja querendo te matar de fato, quando a pessoa te ameaça, você fica com medo, cara. Então, é mais do que natural, quando a gente vê algumas declarações, como a do filho do Bolsonaro, que se hipoteticamente o STF declarar que houve uma doação ilegal e não sei o que, não seria nem o STF, mas se o STF declarar, ele diz que ele não poderia tomar posse, não sei o que, aí a gente resolve e isso seria fácil porque um soldado e não sei o que consegue fechar o STF. Sabe, esse tipo de declaração não é exatamente uma ameaça. Eu só usei aquilo como uma analogia, porque ele não falou diretamente para os ministros, ele estava falando num lugar lá específico, sei lá de onde. Ai, eu tô ficando completamente irritado com essas coisas. Mas ainda que ele não faça o que ele promete, ou o que ele diz que seria possível ser feito, ou o que ele deixa claro que talvez ele faria, ainda que ele não faça nada disso, só o fato das declarações serem feitas mexe com as pessoas, cara. Mexe com as pessoas e é normal que isso aconteça. É óbvio, alguns que estão na disputa política vão instrumentalizar essas declarações, vão dizer, ó, tá vendo? Olha só que absurdo, vocês estão à beira de uma ditadura fascista, ou estão na beira de uma ditadura militar e tal. Só que, para além dessas declarações de quem está alarmando os outros, de uma coisa que nem é tão impossível assim, como é o próprio filho do Bolsonaro, ele fala isso, é muito curioso, ele fala assim, eu nem acho que isso seja impossível de acontecer o que ele disse que o STF poderia fazer. Aí depois, quando ele foi se desculpar, ele diz assim, eu tava falando de uma hipótese que seria absurda. Pô, na declaração do vídeo ele falou que não acha que coisa seria impossível. Aí depois, quando ele vai dar a desculpa, caraca, velho, que raiva que eu tô sentindo, que raiva. Mas o ponto é, ainda que o Bolsonaro entre pro governo como presidente da República e não faça nada que as declarações induzem a gente a crer que seria possível que ele fizesse, as declarações em si já são preocupantes. Então, os jornais internacionais, as pessoas que estão na internet, elas reagem a declarações reais que motivam o psicológico das pessoas de maneira real. Então, ainda que não aconteça nada, isso não é motivo para você ficar fazendo piadinha do tipo, disseram que ia acontecer uma ditadura e não aconteceu, porque exageraram. Não exageraram, foram os caras que disseram. É igual o negócio do Trump. O Trump, ele disse que ia fazer um muro, ia levantar uma porcaria de um muro pago pelo próprio governo mexicano para impedir que os mexicanos
entrassem. Não importa se ele fez ou se ele não fez isso. Na hora que ele faz a declaração, é natural que as pessoas fiquem chocadas. É natural que isso repercuta. E aí vocês ficam passando pano pra isso, é porque vocês admitiram que tá tudo bem mentir, tá tudo bem fazer declarações que assustam as pessoas e ameaçam, sabe? Então, a função do historiador em falar de fascismo, ou de declarar o que é o fascismo, como o fascismo emergiu, isso tudo serve só para você alcançar o objeto. O que você vai fazer com isso, ou que o próprio historiador vai fazer com isso, já não é mais história. Já é história com alguma coisa a mais, ou sair do campo da história e ir para outro campo, de retórica, de sociologia, de sei lá, de ciência política, do que for. Mas o cara que vai na história para mostrar o que vai fazer, ele tem que fazer isso, porque as pessoas estão discutindo isso. Então é um ponto importante para as pessoas entenderem, já que elas estão falando da coisa, entender o que era a coisa que deu origem a treta toda que está sendo debatida. Agora, não é porque esse cara não é exatamente o Mussolini, igualzinho, ou que eu não sei o que ele vai fazer amanhã, que as declarações dele não são problemáticas, ainda que ele não faça o que aparentemente ele alerta as pessoas que poderia fazer se tivesse força para isso, se tiver apoio no Congresso, se tiver apoio popular, e apoio popular ele tem, né? Então, assim, ainda que não aconteça absolutamente nada, as declarações são problemáticas. Não é a gente que está estimulando o ódio, sabe? Ah, vocês esquerdistas estão estimulando o ódio. Cara, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Eu tô simplesmente vendo as declarações de expulsar, de brincadeira, de ter que metralhar, petralhar. Quer dizer, o tom da brincadeira fica ali, aí fica naquele ar de é brincadeira. Só que as pessoas aqui, como dizem, no chão de fábrica, no povão, elas falam isso pra você. Quando a gente tá comentando, você é comunista, você tem que sair desse país, você tem que, ou você sai ou a gente vai te pegar. As pessoas falam isso, então a gente fica assustado. Você não sabe porque você não passa por isso, provavelmente. Você não se incomoda com isso. Quer dizer, entende o que eu tô falando? Eu precisava muito fazer esse desabafo. Eu acho que acabei o vídeo, fiquei prolixo de novo, não consigo não ser prolixo. Mas o problema era esse, eu precisava desabafar sobre isso, porque assim... mas e o PT? Cara, eu não sou do... A culpa não é minha do que o PT fez pra trás, pra vocês ficarem me ameaçando, sabe? Ou fazendo ameaça, porque a ameaça é genérica, tipo os vermelhos. Quem são os vermelhos? Eu sou acusado de comunista o tempo todo. Tem gente que... Teve aquele cara, aquele Luciano Ayan, que fez... Enfim, ele é amigo do pessoal do MBL. Aí quando eu fiz aquele vídeo criticando a Sherazade, ele fez um texto sobre mim, dizendo, esse neo-ateu, né, estigmatizando, obviamente, e disse assim, como é que ele disse? Esse garoto de esquerda, esse moleque de esquerda radical, quer dizer... Quem é o intérprete de quem é o vermelho, de quem é o radical, sabe? E aí a gente fica incomodado. A gente que tá criando isso, fui eu que criei isso, porque eu sou de esquerda. Pensa sobre isso, sabe? Para de passar pano pra essas coisas, porque a gente tá incomodado. Não aconteça nada, eventualmente pode não acontecer nada. Pode simplesmente passar em branco, pode ser um governo bom até. Só que a gente tá objetivamente passando por angústia. Não porque a gente é sad boy, não porque a gente sofre com qualquer coisa. Não, cara, porque existe a potência. Eu não sei como é que funciona. A gente, em 2013, foi criticar, por exemplo, o Feliciano. O mundo deu uma volta, cara. E de repente, o governo que tá podendo assumir é uma grande aliança com tudo que é próximo do Feliciano, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer no amanhã, ninguém sabe, ninguém é futurólogo. Se as pessoas fossem se tivesse futurólogo, esse cara seria rico. E até tem, né? Pessoas que estão com análise de Big Data, conseguindo prever manifestações e movimentações humanas, articular movimentações humanas e realmente fazendo dinheiro com isso. Mas eu não sou esse cara. Então tudo que a gente... E muitas... O chão de fábrica, né? As pessoas do povão aqui não sabem, cara, prever o futuro.
certo? Então a questão não é que vai começar uma ditadura comunista ou fascista. Não é esse o caso. O caso são as declarações. Como as pessoas estão com raiva, como todo o esquerdismo está sendo considerado a onda vermelha. E aí é isso. É simplesmente isso. Jogar a culpa na esquerda pelo que está acontecendo é simplesmente baixo. Eu precisava desabafar isso. E eu sei que não vai parar. Sabe qual é o meu objetivo real desse vídeo? É que no futuro, eu sei que se não acontecer nada, se o governo eventual do Bolsonaro assumir e não acontecer endurecimento do regime, vai ter um monte de palhaço, um monte de comediante desgraçado fazendo gracinha, dizendo que a gente estava exagerando. Você não sabe o que é sentir uma ameaça desse tamanho. Uma ameaça real, são eles que estão fazendo. E não estou fazendo joguinho de nós contra eles, não. A pessoa diz. Eu estou aqui falando a minha opinião e aparecem nos comentários as pessoas dizendo que vai para Cuba, vai para Venezuela. Tipo, respiro. Paz.